Bom dia, eu sou a Maiane Jaqueline Cavalcante, aluna da graduação da Faculdade de Ciências Agrárias do curso de Agronomia da UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, Campus 2. Irei apresentar o pôster do meu TCC sobre demanda hídrica em estágios da cultura do girassol. Como introdução, podemos destacar que o girassol é uma cultura que se adapta bem a diversos ambientes, tolerante ao frio, ao calor e a períodos de déficit hídrico. É pouco sensível ao fotoperíodo e à temperatura do ar, interfere no ciclo da cultura, de 90 a 130 dias. Por essa razão, é cultivado nos 5 continentes do mundo. Sua produção pode ser direcionada para alimentação humana ou animal, além de ter um uso ornamental, e responde a 13% de todo o óleo vegetal produzido no mundo, e está ganhando força e destaque no mercado consumidor. O desempenho do girassol, diante manejo de irrigação com déficit regulado, pode explicar a capacidade de tolerância à deficiência hídrica, quando imposto ao longo de seus diferentes estágios fenológicos, tendo em vista que os efeitos dos déficits hídricos variam com os estágios. Deficiência hídrica nos estágios iniciais, a planta perde turgor e reduz o crescimento. E no início do florescimento é a fase crítica do desenvolvimento da planta, que irá determinar a produtividade, no número de flores e aquênios. E a deficiência de água e de nitrogênio nessa fase irá influenciar no número final de aquênios. O girassol tem melhores produtividades com 500 a 700 milímetros de água, bem distribuídos ao longo do ciclo, melhorando a umidade do solo. Mas também é possível o cultivo do girassol com ocorrência de 200 milímetros de chuva, bem distribuídos durante o ciclo da cultura. Segundo Moraes, a tolerância do girassol à seca se deve principalmente ao sistema radicular profundo, cujas raízes exploram grande volume do solo e, consequentemente, absorvem maior quantidade de água e de nutrientes. Os estados com maior produção são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, sendo Mato Grosso responsável por cerca de 60% do total produzido. E o girassol pode ser cultivado como cultura principal, aproveitando o início das chuvas, safra primavera e verão, ou safrinha, outono e inverno, e aproveitando o final das chuvas. A maior parte da produção brasileira de girassol é de outono e inverno, em sucessão às culturas do milho e da soja. Normalmente, o ciclo de aproximadamente 90 a 130 dias. Girassol segunda safra tem elevada capacidade de aproveitamento dos resíduos das adubações realizadas nos cultivos anteriores, e é uma cultura considerada como ótima recicladora de nutrientes, acumula grande quantidade de nutrientes e exporta pouco pelos grãos, favorecendo o desenvolvimento da cultura sucessora. Por ser tolerante à seca, aumenta a capacidade de aproveitamento do solo, diminui áreas em pousio, aumenta a eficiência de utilização de máquinas, utilizando as mesmas colhedoras e semeadoras da cultura da soja e do milho, e diminui ocasionalmente das indústrias esmagadoras da soja. Sistema radicular pivotante com grande número de raízes secundárias, em condições de boa umidade, distribuem-se nos primeiros 40 centímetros e pode alcançar a 2 metros de profundidade. Grande volume de solo explorado, alta disponibilidade de água e nutrientes. É tolerante ao déficit hídrico e o máximo crescimento do sistema radicular ocorre no final da floração, quando começa a redução do sistema de raízes. A profundidade da raiz principal é drasticamente limitada pela compactação do solo e pela presença de alumínio tóxico. Algumas práticas para diminuir esses efeitos negativos podem ser a escarificação, correção do solo e irrigação adequada, dessa forma melhorando o desenvolvimento radicular e sua produtividade. A área ideal para o cultivo do girassol é com pH de 5,2 a 6,4, numa área plana, solo profundo, estruturado, fértil, bem drenado. E para corrigir o pH, recomenda-se a aplicação de calcário ao menos 3 meses antes da semeadura do girassol. Gesso agrícola pode ser utilizado para fornecer enxofre ou neutralizar alumínio em profundidade. Irrigação por microaspersão e gotejamento são recomendados por focarem a água na raiz, minimizando o risco de acamamento radicular e doenças foliares. Com base nas informações, o presente trabalho é importante para melhorar a eficiência do fornecimento hídrico, adequado com isso fazendo com que o produtor tenha uma redução do custo de irrigação em excesso e com o aumento da rentabilidade econômica. Fornecer água suficiente nas fases de VE, R6 e R7 resultará em uma boa emergência, floração e enchimento de sementes, por ter embebição de sementes em um solo úmido adequadamente, formando um capítulo e as flores abastecendo todas as sementes e assim produzindo óleo e proteína. E com a pesquisa, observaram o girassol à medida que a cultura se desenvolve, a demanda hídrica cresce podendo atingir no máximo 7 a 8 milímetros por dia durante a floração e enchimento de aquênios. Nesse período, a cultura é sensível ao estresse hídrico. Não disponibilizar água suficiente para a planta influencia na produtividade e na qualidade do aquênio.
O objetivo desse trabalho é avaliar a resposta da cultura do girassol em regimes hídricos nas fases de girassol em VE, R6 e R7. E como material e método, o experimento será produzido em ambiente protegido, o delineamento será em blocos ao acaso com 4 repetições. Os tratamentos consistirão em 3 regimes hídricos, 100% da capacidade do vaso, 60% da capacidade do vaso e 20% da capacidade do vaso. Serão utilizados de 10 litros com uma planta por vaso. Os vasos serão preenchidos com uma camada de brita, 1 litro, feltro e solo peneirado. O manejo de adubação será conforme a recomendação para a cultura do boletim. O manejo da irrigação será realizado por meio da capacidade de retenção de água do vaso, a qual será determinada utilizando 4 vasos preenchidos conforme descrito anteriormente. A massa dos vasos será aferida, posteriormente saturados com água. Após a saturação, os vasos serão cobertos em sacos plásticos a fim de evitar a evaporação e submetidos à drenagem por percolação, realizando-se novamente a aferição da massa a cada 24 horas até a estabilização da sua massa, a capacidade do vaso. Pelo método gravimétrico, com o auxílio da balança, será possível obter a variação de armazenamento da água no solo e determinar os volumes da água e serão aplicados em cada irrigação. Serão avaliados a altura das plantas, matéria seca e fresca da parte aérea. E essa foi a apresentação do pôster do meu TCC. Muito obrigada pela atenção.